Então, nós vamos aproveitar esse momento, né, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Vamos trabalhar um pouco hoje, livro de Neemias. Deus tem falado ao meu coração a respeito de Neemias. E a gente vai trabalhar alguns aspectos. Capítulo de livro de Neemias e o capítulo 1. Nós vamos trabalhar através deste capítulo. E agora eu estou sendo sugestionado, né, pela equipe da multimídia aí para eu dar título às mensagens para ficar mais fácil para eles, né? Então, a mensagem do dia de hoje, essa mensagem, eu tenho para você um título muito sugestivo: Restaurando os muros restaurando os muros da oração através do relacionamento com Deus. Vamos lá? Restaurando os muros da oração através de um relacionamento com Deus. Então, nós vamos falar de alguns muros que caem e precisam ser restaurados para que haja relacionamento, né? Então, eu quero falar sobre isso hoje. O livro de Neemias, capítulo 1, verso 1, ele diz o seguinte: Neemias, né? Palavra de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislei, no ano 20º, estando em Susã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá nas províncias, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, não guardando os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenou ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os farei então ainda os vossos rejeitados estejam a cabo do céu, e de lá ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, resgate-os com a tua mão grande, força, com a tua forte mão, da oração e do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faz-me prosperar hoje, o teu servo, dai-me graça perante ti, a este homem. Então era eu o copeiro do rei. Então, a história de Neemias é essa. Neemias,
ele está num período de exílio e ele se torna, no meio dessa situação do exílio, ele se torna copeiro do rei. O rei, na época, chamado Artaxerxes I. Isso deu-se um período difícil da história de Israel, e Neemias termina caindo na casa, no palácio do rei, e termina sendo copeiro do rei. Se nós pegarmos essa história do dia de hoje, ela aconteceu há 446 anos antes de Cristo, 446 anos antes da chegada de Cristo. Essa fortaleza de Susan, que eles se referem, ela hoje seria, geograficamente falando, no Irã. Então, para os dias de hoje, a fortaleza de Susa, para nós entendermos hoje, ela se deu no território do Irã. Então, todos conhecem o Irã aqui, pelo menos de ouvir falar ou de imagem em televisão, sim ou não? Então, se eu falasse para você hoje, fortaleza de Susa, antigamente, hoje é o Irã. Então, para nós entendermos melhor, para ficar fácil, isso se deu naquele período em fortaleza de Susa, mas para os nossos dias, aqui no Irã. Então, o Irã está perto do Iraque, da Arábia Saudita, está ali aquele território cheio de conflitos, né? E é para lá que eles foram cativos. E quando ele se tornou cativo, ele parou exatamente para servir o rei. E durante um bom período ele ficou lá servindo o rei, e um dia chega os seus compatriotas, é assim que a gente fala, né? Os compatriotas, chegam os seus irmãos judeus e traz notícia a ele, porque ele pergunta como estão os meus irmãos da cidade de Jerusalém, porque nós éramos de lá, e hoje estamos aqui cativos, estamos presos. Eu gostaria de saber se vocês têm notícia de lá. Ele disse, sim, tenho. As notícias, os que escaparam estão em prejuízo, estão em opróbrio, estão em desprezo, né? Estão sofrendo muito, estão em miséria. Então, era um período que eles estavam vivendo realmente de miséria. E aqui, para entender o que é miséria, não está muito longe de nós, eu não cheguei a alcançar isso, não cheguei a alcançar esse tempo, mas os meus pais e os pais de muitos aqui conseguiram alcançar esse período da guerra de 1942, né? Então, não está muito longe de nós, quando se fala em guerra, em ter períodos de guerra, né? Eu sou um pouquinho mais à frente de 42, bem mais à frente, por isso que eu sou jovem assim, né? Mas em 42 eu não estava por aqui ainda, mas eu ouvi falar, e a história, muitos antigos falam das guerras, né? Bem recente, próximo a nós. Então, a gente, quando se fala de guerra, a gente já pensa em quê? Em perdas, em dificuldades, né? Em aflições, em angústia, em represárias. É uma série de coisas terríveis. Esse é o momento que Israel está vivendo. E aí ele faz uma pergunta, e quando chega a pergunta, diz assim, eles estão sofrendo, eles estão em opróbrio, eles estão desse jeito. Imediatamente, a palavra diz que ele se entristece e chora. Mas o que me chama a atenção, que a tristeza de Neemias e o choro dele, o lamento dele, não é por ele. Não é por ele. É pelos irmãos. É pelos irmãos, pelos compatriotas. Ele sofre pela nação dele. Eu me lembro que quando eu fui, quem é homem faz isso, não sei se hoje ainda faz, o Gabriel pode dizer que é um dos últimos aí, porque hoje está muito mudado, mas eu me lembro que quando eu fui jurar a bandeira, eles colocam algumas coisas que dificultam para nós. E o juramento lá é que, se necessário for, eu tenho que matar meu pai e minha mãe em favor da nação. Então, se houver um momento
que meu pai, hoje não se fala mais nisso, mas se meu pai e minha mãe se tornassem um comunista na época, um terrorista na época, e eu caísse nas minhas mãos para defender a nação, eu teria que matá-los, se caso necessário. Agora, eu pergunto a você, diante de um juramento desse, se caísse em você uma situação dessa, você teria coragem de fazer? Teríamos coragem de fazer se caísse na tua mão. É claro que lá eu jurei, mas não foi necessário, louvado seja Deus, eu chegar nesse caminho, e se chegasse, eu também tentaria dar um jeitinho brasileiro. Eu sei que você faria pelo mesmo caminho de dar um jeitinho brasileiro, que você diria, jamais mataria meu pai e minha mãe. Mas isso é que nos ensinam lá no juramento, lá no Exército, nas Forças Armadas. Não sei se hoje funciona assim. Na minha época mandaram dizer e eu falei. E muitos falaram a mesma coisa. Eu tenho certeza que ninguém cumpriu. Né? Louvado seja Deus por isso. Mas essa não é a questão. A questão é que o lamento dele, de Neemias, é isso que eu quero chamar a tua atenção. O lamento dele não é por ele, é pelo povo. E aí, para restaurar os muros do relacionamento com Deus, nós temos que entrar pela oração. Eu pergunto essa noite já, palavra, pergunta, por quem nós temos chorado? Por quem nós temos lamentado? Por quem nós temos orado? E por quem nós temos jejuado? Por quem? Não é para responder. Eu estou trazendo o contexto da palavra e trazendo para nós. Nós, como igreja, em alguma circunstância, temos sido levados pelo Espírito a fazer isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que muitos já foram aqui impulsionados, direcionados pelo Espírito Santo a fazer isso aqui em favor de alguém, em favor de alguma situação. A grande questão é se quem foi impulsionado, direcionado pelo Espírito Santo, obedeceu ao Espírito Santo. Essa é a grande questão. Que ele tem feito, eu não tenho dúvida que ele tem colocado no coração de alguém a fazer isso. Agora, a minha dúvida fica se quem recebeu essa orientação do Espírito Santo o obedeceu, se assim o fez. Essa é uma pergunta. Então, ele se coloca por vários dias em jejum e oração, em lamento e choro. E aí sabe o que ele faz? Ele faz uma oração ao Deus do céu. Diz, Deus, quão terrível eu sei que Tu és, mas sei que o Senhor tem jurado aos pais dos meus antepassados, que há uma promessa. Então eu te peço, em oração, em lamento e jejum, que perdoe o pecado dos meus irmãos, a transgressão dos meus irmãos. Ouça a minha oração pelos meus irmãos. Perdoa os meus irmãos. Perdoa o erro dos meus irmãos, perdoa a falha. Eu sei que eles falharam, eles transgrediram, eles desobedeceram. Eles foram mal contigo. Mas o Senhor diz que dos altos céus ouviria a nossa oração. O Senhor deu uma palavra a Moisés. Olha, agora ele faz uma oração e coloca Moisés dentro do movimento da oração. Na oração dele, ele traz Moisés. O Senhor disse a teu servo Moisés que eles transgrediram a tua lei e que o Senhor os espalharia, mas que depois o Senhor os ajuntaria dos altos céus aonde o Senhor estivesse, recolherias e colocarias eles no lugar para habitar, reunia eles no lugar para habitar, onde o teu nome fosse glorificado, porque esta é a tua vontade. Esta é a oração de Neemias. E quando ele disse assim, a oração de Neemias, eu falei assim, agora complicou, como é que eu falo isso para a igreja? Como é que eu digo isso para a igreja? E aí ele vai um pouquinho mais adiante. Quando ele chega nesse ponto, o rei percebe, rei Artaxerxes I, ele percebe a tristeza, chama Neemias e pergunta, por que está triste? Neemias diz a ele, conta por que está triste, e aí ele dá um aval.
o rei dá aval a Neemias e diz assim: então, já que você quer que eu te envie para restaurar os muros de Jerusalém, eu vou te enviar carta a todos os governadores de todas as províncias, por onde você passar, para que você seja livre para fazer isso. Não só seja livre, como haja ajuda para você fazer aquilo que tem no seu coração. Então, ele chega em Jerusalém, reúne alguns irmãos e começa a construir o muro. No que ele começa a construir o muro, chega uns caras lá, um deles muito famoso, Tobias, e um tal de Sanbalaque, que reúne um outro grupo de irmãos também e se opõe à construção do muro. E dizendo: poderás tu colocar um tijolo nesse muro de dia, quando de noite vem a raposa e vai derrubá-lo? Quer dizer, de um lado é o lamento de Neemias e o esforço dele para levantar um muro. Do outro lado, o esforço de outros para que o muro não seja edificado, não seja construído. E eu fiquei pensando a respeito disso. Porque a ideia do muro é uma proteção. Nossas casas têm muro, eu já falei isso. Nossas casas têm muro. A ideia do muro não é embelezar a casa, a ideia do muro é uma proteção, é uma barreira, uma fronteira, que não pode ser ultrapassada. É um limite que não pode ser ultrapassado, a não ser por alguém que tem o livre acesso para aquele lugar. Fora disso, ninguém pode adentrar. Nenhum de nós adentramos a casa do outro sem pedir licença. O muro serve para proteger do inimigo. Porque, uma vez os muros derrubados, eles é uma fronteira aberta para que o inimigo tenha livre acesso. E o inimigo, tendo livre acesso, ele entra dentro dessa cidade, ele entra dentro dessa casa, e ele destrói, coloca em opróbio, ele faz aquilo que ele sabe fazer. Então, a ideia de Neemias, de reconstruir o muro, é colocar de pé a proteção do Senhor e trazer de volta o relacionamento com Deus. Aí o texto diz assim: Quisley, no ano 20º de rei Artaxerxes I, teria sido em dezembro do ano de 446 a.C., o cenário de Susa atinge a capital do inverno dos reis da Pérsia, localizada na região sudeste do Irã. Hoje, Nínive está nesse lugar dos dias do referido Belsassar, em Daniel. É o mesmo lugar, provavelmente, onde passou Esther e também passou Mordecai. Esther, Mordecai, Daniel, é aquele cenário, no mesmo lugar. Quando a gente estuda o livro de Esther, está lá. Quando a gente estuda o livro de Daniel, o mesmo lugar. Então, uma região de muitos conflitos, de histórias bíblicas, né? Agora, você já parou para pensar, ou se leu essa história? Você já parou para pensar por que Daniel virou o copeiro do rei? Alguém já parou para ler essa história e já leu essa história e por algum momento passou na sua mente e dizer assim: mas por que escolher Daniel para ser o copeiro do rei? Alguém já se perguntou isso? Porque nós falamos de Neemias, o copeiro, Neemias, o copeiro do rei. Alguém já perguntou por que Neemias tornou-se copeiro do rei? Então, se ninguém te perguntou, você não fez essa pergunta a si mesmo, a resposta de Neemias ser o copeiro do rei, ela está aqui muito bem clara. Copeiro do rei, Deus havia adiantado para colocar em seu propósito e recuperar o lugar do movimento. De certo, no momento certo, o copeiro era responsável pela seleção do vinho, devia prová-lo para estar seguro do que não havia envenenamento.
servi-lo ainda a ser uma companhia à altura do rei, e também conselheiros nos momentos mais íntimos. Então, a função dele é para que o rei não seja envenenado, então ele prova tudo antes, mas não é só isso. Nessa relação de ser copeiro, ele se tornou íntimo do rei onde o seu povo está preso. E nos momentos mais íntimos, Neemias provavelmente se tornou um conselheiro confidencial do rei nos momentos secretos. Naquela hora que não está o conselho, então ele tornou-se uma pessoa muito próxima e fiel ao rei, ao ponto do rei poder comunicar a ele alguma das suas necessidades. E ele, em particular, também orientar o rei. Então, o fato de Neemias ser copeiro do rei, a palavra diz que Deus havia se adiantado no seu projeto para assegurar que tudo que ele planejou não fugiria do seu controle. Então, Neemias, estando na casa do rei, na verdade, é um projeto de Deus, bem adiantado, para que, mais tarde, Neemias, dentro da casa do rei, fosse a pessoa com livre acesso ao rei, que a partir dali começaria um processo de restauração do povo de Israel. Então, muitas vezes, estar preso em algum lugar não é simplesmente estar preso. Então, eu quero agora dizer a você algo muito importante. Se você estivesse no lugar de Neemias, cativo, longe da tua cidade, longe do teu povo, longe dos teus parentes, embora você estivesse servindo ao rei, você entenderia que aquilo era obra de Deus ou obra do inimigo? Como você entenderia isso? Obra de Deus ou obra do inimigo? Provavelmente, pelo cenário acontecido, você diria que era obra do inimigo. Mas estudando a palavra, você vê do começo ao fim uma obra de Deus. Deus leva o povo ao cativeiro e Deus leva junto aquele que ele vai preparar para começar o trabalho de restauração. Coloca próximo ao rei, ganha o coração do rei, ganha a confiança do rei, se torna uma pessoa íntima do rei, ao ponto de quando Deus precisar e pedir de volta, ele tenha livre acesso para fazer. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos no lugar errado, na hora errada, e que deu tudo errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Neemias está cativo, servindo ao rei, porque é propósito de Deus. A notícia que chega para Neemias, que está tudo destruído, que está tudo em opróbrio, chega a pior notícia. E aí tem um negócio na nossa cabeça. Quando chega uma notícia ruim, sabe o que a gente faz? Ao invés de orar, a gente entra em desespero. Se for mulher, então nem se fala. Põe a mão na cabeça, grita. Para os 7 cantos do mundo, não sei se o mundo tem 7 cantos, mas para os 7 cantos do mundo, ela grita para os 7 cantos do mundo escutar. Porque mulher para gritar é uma coisa de louco. Haja garganta. Não que eu tenha nada contra as mulheres, mas elas de garganta são melhores que os homens para colocar o som para fora. Os homens têm dificuldade, né? Os homens, eles guardam o som. As mulheres não, as mulheres soltam o som. E quando elas soltam, a gente sai de perto, porque elas soltam o som alto, né? Então, os 7 cantos do mundo terminam ouvindo o som do desespero, da agonia. Quando, na verdade,
todas essas coisas de ruim, quando ela vem, ela está dizendo para nós, vai orar, vai jejuar, vai melhorar a intimidade comigo. Essas coisas não vêm senão para melhorar o nosso relacionamento com Deus, para colocar de pé os muros que estão derrubados através da oração, os muros do relacionamento. Quando o muro cai, para eu levantar o muro, eu preciso orar, porque quando eu oro, o meu relacionamento com Deus aumenta, que os muros são restaurados. Não há muro para se colocar de pé se não haver choro, se não haver lamento, se não houver oração e se não houver jejum. Não há. Muitas vezes na hora nós reclamamos, nós murmuramos, nós passamos uma noite inteira sem dormir, mas não oramos. Passamos a noite em claro, levantamos com olheira, levantamos e ficamos com o dia inteiro com orelha, com olheira. E aí você pergunta, que foi essa noite eu não dormi, meus olhos estão parecendo de um chinês. E você orou, não tive força, mas conseguiu ficar a noite inteira acordada, porque o pavor tomou conta de você, do seu coração, que você se esqueceu, você viu os muros derrubados, a notícia chegou para você, que os muros estavam derrubados, mas você se esqueceu que para levantar o muro, eu preciso orar, eu preciso jejuar, porque é através do relacionamento com Deus que o muro vão se colocar de pé naturalmente na sua ordem. Aleluia. Aleluia. O rei Ezequias, quando os muros dele caíram, que foi anunciado a morte dele pelo profeta, os muros caíram para ele. E ele disse, Deus disse que eu vou morrer, e quem falou foi Deus. Quando o profeta vira as costas, a palavra diz que ele vira-se de lado, e entra em lamento e choro. E no lamento e choro, ele começa a colocar os tijolos do muro que havia caído de volta, um por um. Aleluia, aleluia. Um a um vão sendo colocados no lugar, com muita dificuldade. Aleluia, aleluia. Mas Deus olha ele colocando os tijolos de volta no muro, mesmo o muro estando derrubado. Deus vira para o profeta e diz assim, volta lá. Porque eu resolvi dar mais um tempo de vida para ele. O muro dele tinha caído. Mas por causa do lamento dele, eu levanto o muro de volta. Ana foi indagada em estar embriagada pela manhã. 9 horas da manhã, essa mulher está bêbada. E ela disse, não, é que os meus muros foram derrubados. E os meus muros que foram derrubados, sabe qual que é? Porque eu tenho pedido a Deus um filho e não tenho. Esses são os meus muros que são derrubados. Tempos depois, o Senhor dá a ela um menino e diz a ela, por causa do teu choro, estou levantando o muro de volta. Quem está entendendo, diga amém. Dá a ela o profeta Samuel, e entrega na casa do Senhor para servi-lo. Ei, não basta só orar e jejuar, também tem que entregar. Orar e jejuar sem entregar, não levanta o muro.
Neemias entregou a melhor posição que ele tinha, porque ele estava servindo ao rei. Aleluia. E aí eu vou dizer outra coisa que o Espírito Santo falou para mim. Tem duas maneiras de eu servir o rei. Duas maneiras. Duas maneiras. Uma é dentro do palácio. E a outra é fora do palácio. Eu não sei se você pegou a mensagem. Eu não sei se você entendeu. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, também é rei. Também é rei. Ele abre mão de servir o rei Artaxerxes no palácio. Lamenta e diz assim: tem um outro rei me chamando para eu servi-lo. Tem um outro rei. É como se Neemias chegasse para o rei Artaxerxes e dissesse assim: me perdoa por eu te dizer isso, eu amo te servir, somos até amigos agora. Servir a ti foi uma honra, servir a ti foi um privilégio, rei. Se eu pudesse, eu continuaria te servindo por toda a minha vida. Mas que a tristeza que está no meu coração é porque tem um outro rei me chamando para eu servir fora do palácio. E ele me chama ardentemente para eu servi-lo fora do palácio. E eu não posso negar a ele em servi-lo assim como eu servi a ti por todo esse tempo, mas ele está me chamando. Me colocou aqui para servir a ti como rei, dentro do palácio, mas agora ele mesmo me chama para eu servi-lo fora do palácio. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa aprender a servir o rei. Tem gente que quer servir o rei só dentro do palácio. Mas a verdade é que servir o rei dentro do palácio é honroso, é compensador, tem os seus privilégios, tem as suas honrarias. Agora, servir ao rei fora do palácio, você tem as suas honras, você tem as suas recompensas, mas também tem junto as ameaças. Porque você vai ser ameaçado lá fora. Então eu penso, para servir o rei lá fora e ser ameaçado, eu fico aqui dentro, porque aqui dentro, servindo esse rei, eu estou protegido. Sabe o que é? É porque você não entendeu o que é servir o rei. Você não entendeu o que é servir o rei ainda. Você tem dificuldade em entender o serviço ao rei. Quem ama o rei está disposto a entregar a sua vida pelas ameaças, pelo rei que você serve. Deixa eu dizer uma coisa esta noite: se você disser que ama Jesus, mas não está disposto a entregar a sua vida por ameaça, por amor a Ele, então você não está pronto para servir o rei. Sirva o rei hoje com dignidade. Sirva o rei hoje com honraria. Porque foi para isso que ele te chamou. Mas e as ameaças? Como eu lido com ela? Você não tem que se preocupar com as ameaças. Deixa que com as ameaças ele se preocupe por você. Deixa que com as ameaças ele cuida por você. Ele é responsável pelas ameaças que lhe fazem, porque ele também é responsável por ti, porque ele te chamou para servir fora do palácio. Para de ficar servindo a Deus dentro do palácio, vai para fora, vai servir a Deus fora do palácio, vai servir ao rei fora dessas quatro paredes, vai pregar o evangelho, vai falar do amor de Deus, vai falar que Deus salva, Deus cura, Deus liberta e depois traz o pecador para dentro para ele conhecer o grandioso rei. Para de ficar dentro do palácio.
palácio. Aleluia, aleluia. Há momentos que realmente é momento de servirmos ao rei dentro do palácio, mas há momentos que nós precisamos sair do palácio para continuar servindo o grande, o Senhor, o rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Neemias só foi o que foi, porque ele assentou no coração dele em restaurar os muros de Jerusalém diante de Deus através de um relacionamento. E através do relacionamento, da oração, do jejum e a súplica pelos seus irmãos, pelo amor do Jesus. Compreenda esta palavra esta noite. Você precisa de oração, eu sei que você precisa de ajuda de Deus, eu sei que você precisa, mas o texto hoje diz que você tem que se lamentar pelos seus irmãos. Você tem que gastar oração pelos seus irmãos. Você tem que jejuar pelos seus irmãos. Você tem que lamentar a Deus pela falha dos seus irmãos. Ainda hoje o pastor Isaías, ministrando pela manhã, trouxe uma palavra tremenda e ele disse assim: quando eu vejo alguém errar, como tenho visto, quando chego em casa, eu comento com a minha esposa, com a Raquel, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor guarde a minha vida, que o Senhor guarde o meu coração para que eu não erre também. Porque eu sou tão passivo de erro quanto aquele que errou. A igreja está entendendo? Que você é passivo de erro, tanto quanto quem errou? Porque qual é o problema? Qual é a grande questão nossa? É que quando alguém erra, nós o julgamos. É uma prática que a gente tem como igreja. É julgar o erro do nosso irmão. E dificilmente nós colocamos em jejum e oração pelo nosso irmão, achando nós que somos tão bom e melhor que eles, que não somos capazes de cometer tal erro ou pior que eles. Então deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Você quer caminhar bem com Deus? Quer caminhar bem com Deus? Você quer que Deus seja com você? Você quer que Deus responda às suas orações? Os seus jejuns e o seu lamento? Então a primeira coisa que você vai fazer é orar pelos seus irmãos. A primeira coisa que você vai fazer, você vai orar pela sua nação. É uma pergunta que eu faço, ninguém precisa me responder, é só para a gente trabalhar a mensagem. Quantos de nós aqui temos tirado um dia na semana para orar e jejuar pela igreja? Quantos de nós temos feito isso? Quem pode levantar a mão aqui hoje e dizer assim: eu faço isso, pastor? Com frequência eu faço isso. Eu tiro tantos dias da semana e eu jejuo pela igreja, eu jejuo pelo Senhor e pela igreja. Eu oro pelo Senhor e oro pela toda a igreja. Quantos podem levantar a mão aqui esta noite e dizer isso com propriedade? Quantos? Não precisa levantar a mão, não. É uma pergunta que não quer calar. Quantos podem dizer: eu faço isso? Bom, agora eu tenho a resposta para você. Se nós não fazemos isso, por isso sofremos. Se nós não temos essa prática, por isso não somos alcançados pela presença divina. Se nós não temos esse hábito ou costume, por isso o grandioso Rei, o grandioso Deus não se manifesta com tanta frequência em nosso meio. Porque se nós tivéssemos essa prática como igreja, com certeza o Espírito Santo se manifestaria de uma forma gloriosa, com frequência maior no meio da igreja. Faria coisas grandiosas no meio da igreja. Porque quando ele olha para a igreja, ele diz assim: lá eu tenho quem ora por todos, lá eu tenho quem lamenta por todos, lá eu tenho quem suplica pelo pecado de todos. Lá eu tenho aquele que não acusa, mas aquele que está disposto a ajudar
aquele que é acusado, a estender a mão, a ajudar quem está em dificuldade. Aleluia, aleluia. Talvez você olhe para o irmão, vê ele chegar como eu, com um terno bonito, e dizer assim, ele está podendo. Está podendo nada, o terno bonito que eu uso foi você que me deu de presente. Como estou podendo se foi você que me deu de presente? Mas o outro que não sabe, vai falar assim, ó, para que orar por ele? Ele está com um terno tão bonito, ele está podendo, tem muita grana, tem nada. O que eu tenho foi Deus que me deu. E Deus que me deu porque usou a misericórdia, a sua misericórdia em favor da minha vida. E como Ele fez isso? Através da sua vida. Através da sua vida como igreja Ele fez isso. É o amor dEle que faz isso. É porque Ele se compadece de todos, por isso Ele faz isso. Deixa eu te chamar a atenção esta noite. Vamos fazer uma aliança. Porque Deus está fazendo uma aliança, não é com Neemias, é com o povo. Mas Ele está chamando Neemias para o início de uma aliança. É isso que eu quero que você entenda pelo amor do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo fala tão forte ao meu coração, dizendo assim, eu estou chamando um. Porque eu tenho uma aliança com o meu povo, mas para que o meu povo saiba da aliança, eu tenho que começar com um. Aleluia. E às vezes você está esperando que seja eu esse um. E eu olho, e ele olha e fala, é você. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Espírito Santo me leva a dizer isso. Ele chamou você para fazer aliança. Você é o Neemias de hoje. Você é o Neemias dessa geração. Que Deus escolheu para fazer uma aliança com o seu povo, mas usando a sua vida. Mas Neemias não estava naquela condição para receber essa aliança de Deus. Ele não estava na sua melhor fase. Ele estava dentro do palácio, vivendo uma vida de gozo, do bom e do melhor. Eu creio nisso. Mas não havia paz no seu coração era inquieto. Porque alguma coisa não estava resolvida, e ele sabia que o que não estava resolvido é os seus irmãos que estão em opróbrio e necessidade. Sabe qual é o nosso problema? Desculpa a minha sinceridade, dentro da palavra, é que quando nós vemos o nosso irmão em opróbrio, muitas vezes o nosso coração se alegra. Muitas vezes quando nós vemos o irmão em miséria, o nosso coração se alegra. Que Deus tenha misericórdia desse coração. Que Deus possa ter misericórdia desse nosso coração tão pequeno e tão grande pecador. O nosso coração é tão pequeno, mas é um tão grande pecador, irmãos. Porque as coisas que vêm, que descem ao nosso coração, nos faz errar grandemente diante de Deus e diante da igreja. Tenhamos hoje um comportamento, uma postura diferente. Porque Deus se alegra daquele que se compadece do seu irmão. Deus ouve a oração daquele que se compadece do seu irmão. Não, Ele não só ouve. Deus responde. Deus responde. Deus resolve. Deus traz soluções. Deus traz resultados. Para que em nosso meio o seu nome seja glorificado. Não é o meu nome aqui em cima que tem que ser glorificado. Não é o seu nome aí embaixo sentado que tem que ser glorificado. Esse é o nome daquele que é sobre todo nome. É Ele. É Ele para Ele. Ele sim deve ser glorificado. Porque tudo vem dEle e para Ele volta.
Nós somos apenas aquilo que eu chamaria de instrumentos usados por Ele. Talvez você hoje não queira ser um instrumento na mão de um grande artífice. Se você desejar ser um instrumento na mão de um grande artífice, você vai ver o que Deus pode fazer com uma pequena ferramenta, uma obra grandiosa, usando a tua vida. Porque Deus usou a vida de um Neemias para realizar uma grande obra sobre a vida do povo. Talvez hoje Deus está te chamando para realizar uma grande obra, e você ainda não está entendendo. O coração ainda não está aberto para entender o que Deus está falando, para o que Deus está te chamando, para que o Espírito Santo já tem revelado ao teu coração, já tem falado ao teu coração, já tem te inquietado, já tem mexido com você. Mas você, na sua teimosia, continua o mesmo. Com todo respeito hoje, eu quero dizer para você, deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso ou teimosa, porque é melhor para todos nós. Quando você abandonar a sua teimosia e ouvir a voz do Senhor, Ele fará tão grandes coisas, que depois você vai ver dizer assim, como foi bom eu ouvir e obedecer. Foi bom para você? Não. Foi bom para todos nós. Todos ganharam, todos, sem exceção, todos ganharam. Ah, mas então o senhor está querendo dizer que muitas vezes eu vou ter que orar pelo outro, trabalhar pelo outro? Sim, sim, você vai ter que fazer. Sabe por que você vai ter que fazer? Porque a palavra diz que ele estava em miséria e opróbrio, eles estavam sem força. E alguém que não tem força precisa de força. E a força vem através de uma mão que se estende em seu favor. A força vem da mão que se estende em seu favor. E Deus quer usar os seus com as mãos estendidas. Deus quer usar os seus com as suas mãos estendidas. Porque Deus tem coisas grandiosas para realizar através da sua vida. Eu sempre digo algo. Quando alguém morre, de alguma forma ele deixa obras. Porque ninguém passa pela terra sem deixar obras. Alguns deixam boas obras, e outros deixam obras que não são boas. Mas deixam obras. A pergunta que eu faço a você hoje, quando o dono do céu, o Senhor de todas as coisas, te chamar para morar com Ele, você vai ter que ir. Nós vamos ter que ir, porque é Ele que chama. E quando Ele chama, não tem quem o detenha. Porque o chamado é dele para ele. Nós, querendo ou não, vamos ter que obedecer. Porque esse controle do chamado não está na minha mão, na sua mão, está na mão dele. Mas o que eu quero dizer, quando isso acontecer, aqueles que ficarem vão ver as tuas obras. Os que ficarem vão falar das obras que você deixou. E as obras que você deixou, elas serão referências para alguém continuar. Talvez as obras que você deixou será o ponto de partida para quem vai começar. E você não está entendendo isso. Talvez a obra que você está querendo fazer é para você mesmo, para os resultados de agora. E no reino não se faz para agora, se faz para amanhã. O futuro a Deus pertence. Faça hoje, Deus te dará amanhã. Ele pode te dar hoje também, mas isso se Ele assim aprove e desejar fazer. Aleluia.
eu tenho dito para minha mulher, tenho trabalhado grandemente, ardentemente, com muita luta e dificuldade na minha vida, para que as obras que Deus tem em mim, elas sejam boas. Para que as obras que Deus tem em mim, elas sejam boas. Para que o dia que eu partir desta terra, segundo os planos de Deus, ficará uma geração, a primeira geração que eu vou deixar para trás é a minha família. O que eles vão falar de mim? O que meus filhos falarão de mim? O que os meus netos falarão de mim? O que os filhos dos meus netos vão ouvir de mim? Aleluia! Você não está entendendo esta obra, você não está entendendo. O Senhor está falando ao meu coração que tem gente que está com dificuldade de entender. O Senhor diz hoje: abre que eu entro e explico. Abre para eu entrar e explicar. Mas sabe, estou eu com o Senhor. Está a pastora já dormindo no Senhor, como dorme os patriarcas da palavra. Estamos todos dormindo, mas ainda existe gente acordado por aqui. Aleluia. Os meus netos podem falar aos seus filhos e dizer: o meu avô, aleluia, o meu avô, que é o teu bisavô, que você não conheceu, eu quero te mostrar ele. Vai no fundo do baú, pega uma foto minha, pega uma foto da pastora, e uma foto provavelmente seja essa que foi tirada aqui no Queralux nesta noite, e eu ministrando a palavra a esta congregação. Ei, calabás. E o meu neto dizer ao filho dele: este era meu avô, seu avô. Esta era minha avó, tua bisavó. Eles serviram a Deus e deixaram uma obra. Por isso eu estou aqui, indico a você que vá pelo mesmo caminho, meu filho. Porque não há outro caminho, o caminho é de Deus. E meu avô mostrou isso, minha avó mostrou isso. E eu quero mostrar isso a você também, para que você mostre aos seus filhos, você mostre a outra geração. Esta é a obra de Deus que Neemias estava fazendo e você não entendeu. Aleluia, aleluia. Oh, xererebandalabás. Um dia a pastora falou para mim assim: já estou terminando. Eu tenho a minha primeira carteirinha de obreiro. Eu tenho uma coleção de carteirinha em casa. Um dia eu vou trazer e vou colocar no mural para vocês verem. Desde quando eu trabalhava na DVBRAC, quando eu fui consagrado a diácono, a evangelista, a presbítero e a pastor. E a de pastor todo ano troca. A de pastor todo ano é obrigatório fazer uma mudança. Eu tenho uma coleção. E um dia eu mostrei para ela, ela disse assim: por que você não joga isso fora? Eu falei: não posso. Ela falou: por quê? Essa aqui é a minha história. Tem gente que nunca vai me ver, mas vai saber quem eu fui. Tem gente que eu não vou conhecer, mas vai me conhecer através de foto. E as fotos vão dizer a obra que eu fiz. Deixa para os netos dos meus netos. Deixa para eles. Um dia, pega todo esse acervo, eu e a pastora dormindo na glória, eu digo aos meus filhos: distribua isso entre nós, para que eles guardem com carinho. E diga: esse foi meu avô. Ele era pastor. Ele pregava a palavra de Deus. E aí o filho do meu neto dizer assim: então, pai, se o seu avô era pastor, é desse jeito que o senhor está falando que ele era, eu quero ser igual a ele. Aleluia. É isso que eu quero ser. A filha dizer assim: se minha avó era assim, então eu quero ser igual a minha avó, a sua avó.
Eu quero ser igual a minha bisavó, que eu não conhecia. Eu quero ser igual a ela. Era isso que ela fazia. Reunião com as irmãs na igreja. Então eu quero ser crente para fazer reunião nas igrejas com as mulheres, igual a minha avó, a minha bisavó fazia. Você está entendendo o que é obra? Eu vou perguntar de novo. Ninguém respondeu. Só 1, 2 ou 3 respondeu. Você está entendendo o que é obra? Isso é obra. Isso é obra. Creia no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou lhe falando, porque isso é obra. Obras que os nossos olhos não alcançarão, mas ficarão em memorial diante de Deus, como nós não vimos os nossos patriarcas. Ninguém viu Adão, ninguém viu Noé, ninguém viu Moisés, ninguém viu Abraão dessas gerações, nem viu. Quem viu foi lá. Para aquela geração que estavam lá, viram. Nós não vimos. Mas por que estamos aqui? A pergunta é, por que estamos aqui se nós não vimos Noé, não vimos Adão, não vimos Abraão, não vimos Elias, não vimos Jacó, não vimos Isaac, não vimos tanta gente? Por que nós estamos aqui? Por que nós falamos tanto desses homens? Não vimos Davi? Por que falamos tanto desses homens? Por que esses homens influenciam tanto a nossa vida? Por que eles influenciam? Porque é obra de Deus. Deus usa homens para influenciar homens. Deus usa pessoas para influenciar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. É isso que Deus faz. É isso que é obra de Deus. Aleluia. Aleluia. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui esta noite. Esta não é outra coisa senão a razão pela qual estamos aqui esta noite. Porque Deus usou esses homens, porque sabia que nós precisávamos de cuidado. E Ele de geração em geração vem usando homens, cuidando de homens, e todos sendo cuidados por Ele. Agora é nosso tempo, é a nossa geração. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar essa geração para cuidar de homens, para que eles se formem, homens e mulheres e crianças se formem, porque haverá uma outra geração que precisa de cuidado, e quem cuida é Deus. A geração passa, mas Deus permanece, Ele fica. Aprenda isso hoje no seu coração, mas isso vai acontecer através de um relacionamento, levantando os muros, através de um relacionamento com Deus no jejum e na oração e no lamento. É assim que o muro vai ser levantado. Deixa eu dizer alguma coisa. Alguns muros na minha casa, na minha família precisam ser levantados. Eu estou dizendo a vocês que alguns muros na minha casa, na minha família precisam ser levantados porque eles estão derrubados. Eu sei que na tua casa também, na sua família, tem alguns muros que estão derrubados e precisam ser levantados. Então agora, quantos muros estão derrubados e precisam ser levantados diante de Deus? Nós podemos levantar esses muros? Sim. Existe uma promessa do muro ficar de pé? Sim. Mas existe uma palavra de ordem: se una, orem e jejuem um pelos outros.